Graça e paz, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e hoje é sábado, dia de estudo bíblico. Aqui no canal você tem palavra do dia, segunda a sexta às 5 da manhã, tá? E você tem também agora estudo bíblico todo sábado às 13 horas da tarde. E detalhe importante, se você quiser fazer perguntas, você pode entrar no nosso canal no Telegram, é o primeiro link na descrição do vídeo, e lá você pode tirar suas dúvidas e sugerir, inclusive, novos estudos aqui pra gente, tá bom? Hoje vamos começar o nosso estudo pelo Salmo 104, mas vamos também passear em outros textos da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre o dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Salmo 104, no verso 32, diz assim: Com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Como Deus se manifesta? Já fez essa pergunta? E por que você precisa disso na sua vida? E afinal, o que significa manifestar-se? Bom, o nosso poderoso Deus se manifesta de várias formas, porém, algumas dessas manifestações são sempre semelhantes, iguais, as mesmas, sabe? Não muda. E vamos entender isso. Agora nós, você e eu, precisamos da manifestação de Deus com frequência em nossas vidas. Afinal, qual é a criança que suporta ficar longe do pai, não é verdade? Manifestação significa ato de dar a conhecer, de revelar pensamento, ideia, expressão, revelação, ou também ato de pronunciar-se publicamente. Então, sim, precisamos que Deus se revele a nós. Temos essa necessidade. E a nossa maior necessidade é a revelação de Jesus Cristo nas nuvens, vindo no céu. Quando Deus se manifesta, isso é vida para nós, isso é comunhão, isso traz alegria, né? A presença de Deus, a voz de Deus, a sua palavra, ela nos renova, nos conforta, nos preenche. E por isso nós queremos isso. Todo cristão deseja ser alvo da manifestação de Deus. E uma das formas de Deus se manifestar e que ainda é sempre igual, né? É essa aqui que nós lemos, que o salmista descreveu para nós. Salmo 104, 32. Ele diz assim: só de olhar para a terra, ela já treme. Só de Deus olhar para a terra, já faz a terra tremer. Só de Deus tocar nas montanhas, elas fumegam, ou seja, pega fogo. Então, quando Deus olha para a terra, é com a intenção de descer aqui entre nós, certo? Não de forma discreta, como é comum da sua onipresença, Deus em todo lugar, mas sim de forma pública, como é incomum e até mesmo na Bíblia são poucas e raras as vezes que Deus ele faz isso, que ele desce na terra. Mas se Deus está olhando para a terra, então ele tem a intenção de descer. Por isso a terra treme. Um terremoto faz o papel de arauto e emite um som anunciando a chegada de alguém muito importante. Aleluia! Foi assim, por exemplo, quando Deus se dispôs a descer para encontrar o seu servo, o profeta Elias, lá no Monte Sinai. Tá? Como que aconteceu quando Deus olhou para a terra e foi lá para se encontrar com Elias? Um terremoto anunciou em grande estilo a chegada do Todo-Poderoso na terra. O texto diz assim: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Esse é um texto bem conhecido, 1 Reis 19:11. O Senhor não estava no terremoto por quê? Porque ainda não tinha descido.
por enquanto ele estava só olhando. Enquanto Deus estava só olhando, veio o terremoto. Porque, como diz o salmista, só de olhar para a terra, ela treme. Outro exemplo, quando Jesus consumou o sacrifício mais puro e perfeito de toda a história, o Todo-Poderoso olhou para a terra, claro, e novamente a terra tremeu. Você vai ver que tem um terremoto acontecendo na crucificação. Mateus 27, versos 51 e 54. Também houve terremoto quando Deus recebeu como um cheiro suave as orações dos santos. Logo significa que naquele momento Deus ele olhou para a terra. Isso está em Apocalipse 8, versos 4 e 5. O profeta Abacuque, ele diz assim, ele diz algo muito forte, Abacuque 3,10, ele fala assim: os montes te veem e se contorcem. Aleluia! Afinal, quem suporta o olhar do Todo-Poderoso? Terremotos causam sofrimento e destruição, e talvez isso ajude a explicar uma pandemia que abalou o mundo inteiro. Não seria porque, de alguma forma, os ímpios com os seus pecados e os crentes com as suas orações estão atraindo, né, o olhar do Senhor para cá? Ou Deus está olhando para a terra agora porque Jesus está voltando? Das duas, uma, né? Porque uma vez Deus ele olhou para Sodoma e Gomorra, por exemplo, e não deu tempo de chegar o terremoto naquele lugar, embora a oração de Abraão tenha atrasado um pouco a ira de Deus para dar tempo de Ló escapar da cidade, mas não foi suficiente para impedir as chamas. Isso está em Gênesis 18, 25 e 19, 24 e 25. Tá? Então eu pergunto, por que veio fogo em Sodoma e Gomorra? Porque Deus não apenas olhou para lá, mas Deus tocou em Sodoma e Gomorra, que é o que o salmista está dizendo para nós, Salmo 104, 32. Só de olhar para a terra ele a faz tremer, e quando toca as montanhas, elas fumegam. Essa é outra manifestação de Deus. Deus ele pode se manifestar por causa do seu olhar e causar alguma coisa, como um terremoto, como ele pode também tocar e incendiar alguma coisa. Então, quando ele toca, incendeia. E quando incendeia, pode ser para o bem, como também pode ser para o mal. Já estava escrito, né, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E não somente isso, mas qual foi o resultado quando Deus colocou os pés no Monte Sinai pela primeira vez? Você lembra? Êxodo 19, no verso 18 diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O fogo de Deus, ele é um só. Porém, aos justos, como Moisés, né, que ficou bem pertinho da sarça ardente, ou como Isaías, que foi tocado com fogo, com brasa de fogo do altar, para os justos, o fogo de Deus purifica. E também Jesus batiza com fogo, lembra disso? Que é a purificação para o cristão. Mas o mesmo fogo para os ímpios é a condenação, como foi para Sodoma e Gomorra, como será para os ímpios na eternidade. Porque o inferno, para quem não sabe, foi criado por Deus, Mateus 25, 41. E por isso o fogo do inferno é fogo de Deus. O diabo não tem nada, o diabo não tem nenhuma faísca, o diabo não tem nenhum isqueiro, irmão. E é por isso que o diabo vai ser lançado lá, no lago de fogo, para ser queimado com fogo de Deus por toda a eternidade. Já está escrito em Apocalipse 20, verso 10. O diabo sedutor, né, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estão lá também a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Porque se o fogo fosse do diabo, como é que ele seria atormentado? Quando Deus ele
desceu no Monte Sinai, ele incendiou aquele lugar. E quando Deus olhou para o povo, eles tremeram e temeram. Veja Êxodo 19:16, Êxodo 20:18. Por que tremeram? Porque não estavam prontos ainda para a visitação do Todo-Poderoso. Mas eis que um novo dia de visitação está marcado. O planeta Terra está na agenda de Deus. É o lugar onde ele vai descer mais uma vez. E o salmista tem razão em dizer de Deus quando esse grande dia chegar. Salmos 104, verso 32. Só Jesus olhar para a terra, ele a faz tremer. Jesus toca as montanhas e elas fumegam. Por que eu estou colocando Jesus? Porque Jesus é Deus. Isaías 13, verso 6, o profeta diz assim: clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Assolação é destruição em massa. É o tipo de coisa que se faz com um terremoto. A Bíblia, ela diz mais, em Joel 2,10. O profeta Joel diz assim: diante dele tremerá a terra, diante dele tremerá a terra. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então veja que Joel está dizendo, diante dele quem? Cristo, voltando. A terra vai tremer. Como também o salmista registrou no Salmo 97, o Salmo 97 é lindo demais, para quem não sabe, o Salmo 97 descreve a segunda vinda de Jesus. E ele diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Olha, isso é Jesus vindo nas nuvens. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Aí o salmista diz: um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Lembra que todo olho o verá quando ele vier? O salmista está dizendo: a terra viu e tremeu. Terremoto, só do olhar do Senhor. O salmista diz mais: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Aleluia. Até aqui você percebeu que o salmista falou de fogo e terremoto? É a manifestação do Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Mateus 28:18. E quando Deus toca, ele incendeia. Assim também Jesus, na sua vinda, quando tocar, vai incendiar. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse em Lucas, capítulo 17, versículos 29 e 30. Olha o que Jesus fala, ele fala assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Ah, legal. E aí Jesus fala: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eita glória! Se prepara, crente, porque nós não estaremos aqui, mas sim estaremos entre nuvens, voando, assistindo de camarote a vinda gloriosa do Todo-Poderoso. E misericórdia para você que ainda é ímpio, que se recusa a entregar a sua vida para Deus, achando que as oportunidades são infinitas, né? Mas não são, não. Logo elas terminam. Se você não se entregar ao Senhor enquanto você tem chance, pode chegar um momento em que não vai dar mais para fazer isso. A Bíblia diz, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que chegará o tempo em que buscarão ao Senhor e não poderão encontrá-lo. O dia da manifestação do Senhor está perto, como diz o profeta: cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Gostou desse estudo?
deixa um like no vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Se você quiser comentar esse estudo te fez lembrar de algum outro texto bíblico, posta aqui nos comentários, tá bom? Para enriquecer ainda mais essa temática. E se você quiser fazer perguntas sobre isso, o nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Entra lá e fica à vontade. Um abraço, que Deus ele abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.